Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse domingo que fica entre a Ascensão e a festa de Pentecostes, numa situação realmente excepcional para os apóstolos e para a Igreja toda, porque já não têm Nosso Senhor Jesus Cristo presente com eles, mas ainda não recebem o outro Consolador, o Espírito Santo, que foi prometido para justamente suprir essa ausência física de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse período de 10 dias entre a Ascensão e a festa de Pentecostes é uma boa ocasião para, a semelhança deles, na altura, preparar-nos para a vinda do Espírito Santo. É certo, nós recebemos já há muito tempo, se calhar, o Espírito Santo no nosso batismo. Recebemos ainda mais perfeitamente o Espírito Santo com os seus dons na altura do nosso crisma. Mas também a liturgia é a ocasião, cada ano, esse ciclo litúrgico, é a ocasião de reforçar e reanimar, se pode dizer, essa presença do Espírito Santo nas nossas almas. Não que o Espírito Santo deixe de agir, obviamente, mas porque, como vamos ver, é preciso criar as condições para que a nossa alma seja um terreno fértil para o Espírito Santo. E quando a gente prepara um terreno para cultivos, a primeira coisa que faz é limpar, ou seja, tirar de lá o que não tem nada para fazer, todo o que atrapalha finalmente o cultivo. E então, nós, durante estes dias, temos de trabalhar a afastar de nós o que impede, ou quando menos atrapalha, a ação do Espírito Santo nas nossas almas. Em primeiro lugar, evidentemente, o pecado. O pecado que, se é mortal, mata a graça santificante e então também tira de nós os dons do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo não pode animar uma alma que está morta, precisamente por causa do pecado. Porquanto, onde não há graça, onde não há caridade, pois também não está o Espírito Santo. Mas não apenas o pecado mortal. Também o pecado venial, se bem não tira o Espírito Santo da nossa alma, não nos tira a graça santificante, nem os dons do Espírito Santo, porquanto não impede, literalmente, a ação do Espírito Santo. No entanto, refere-se a nós o amor de Deus e o amor ao próximo. E então, dificulta a ação do Espírito Santo na nossa alma. Isso por uma razão muito simples. O Espírito Santo é o amor consubstancial do Pai e do Filho. E então, não há nada mais contrário a esse amor consubstancial de Deus, pois, que o próprio pecado. Se todo o que seja pecado é contrário à ação de Deus nas nossas almas, porque não condiz em nada com o que é o próprio Deus, que é caridade, como sabemos. Também temos de afastar de nós o espírito do mundo. Se bem o espírito do mundo não é assim como o Espírito Santo, uma pessoa. Sim, é um ambiente, um ar, digamos, que se respira e que faz como um princípio de vida para aquelas pessoas mundanas. Pois, se bem nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. É muito difícil não se contagiar com o espírito do mundo. O espírito do mundo é como a umidade, é como o pó que entra por onde querem. E este espírito, essa forma de pensar, essa forma de viver, pois como nós vivemos no meio de pessoas que vivem totalmente e deliberadamente entregues ao espírito do mundo, pois é muito fácil nós apanharmos também qualquer coisa. Então, assim como a gente faz limpezas do pó, que todos os dias se deposita um pouco na casa, assim como a gente vai tentar evitar umidades entrarem na casa, pois nós também temos o tempo todo de estar a afugentar aquele espírito mundano da nossa alma, da nossa vida. Então, há também cultivar o Espírito Santo, cultivar a influência do Espírito Santo, é contrário a este espírito do mundo. Então, vejamos também, todos nós podemos fazer o exame de consciência. Este espírito do mundo, ninguém pode dizer que somos totalmente imunes a isto, contamina-nos, e então temos de trabalhar para desfazer-nos dele o mais possível. E também o que há de demasiado humano em nós. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo desaparece fisicamente, não é por nada. É justamente
para evitar que exista um apego demasiado humano à pessoa do Senhor Jesus Cristo mesmo. Ele vai subir para o céu, porque é lógico, é normal, é justo ele entrar na sua glória, mas também para evitar que a nossa piedade, o nosso amor de Deus, fique como varado, se pode dizer, nesse amor demasiado humano que podem ter os apóstolos, um afeto assim demasiado humano que podem ter os apóstolos para o Senhor Jesus Cristo. E vem o Espírito Santo que não se encarna, a gente o representa em forma de uma pomba, mas por dizer de alguma maneira, porque assim apareceu, porque nós não vemos espíritos, vemos corpos, mas evidentemente a pomba é uma representação simbólica, não é uma espécie de encarnação, obviamente, numa pomba. Então, o Espírito Santo é mesmo muito mais espiritual, se pode dizer, mais exclusivamente espiritual do que a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E então fica-nos a lembrança, a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que esteve conosco, Emmanuel, Deus conosco, mas tirasse-nos a parte demasiado sensível para ser substituída por uma presença tão eficaz, tão real de Deus em nós, mas por um meio muito mais espiritual, que é a presença do Espírito Santo. Então, cuidado também nesta tendência que também está no ar, que nós respiramos, que está na Igreja Oficial, de forma praticamente exclusiva, essa relação carismática com Deus, toda feita de sentimentos e sentimentalismos, pois uma sensibilidade demasiado grande na piedade também faz mal. Então, não tem nada a ver a ação do Espírito Santo com aquela sensibilidade exacerbada que se manifesta nesses grupos carismáticos e que transforma a fé num puro sentimento religioso. Então, cuidado com isto. Nós também temos de purificar-nos também nesse aspecto. Além de limpar, quando a gente prepara o terreno, pois tem de pôr adubo, para o terreno ser fértil e apto para receber as sementes. E então, nesse sentido, temos nós de criar as condições para atrair, se pode dizer, o Espírito Santo pelas nossas boas disposições. E então, esses 10 dias que separam a ascensão de Pentecostes têm de ser, assim, a imagem do que aconteceu com os apóstolos, têm de ser dias de retiro, de recolhimento, de silêncio, de oração mais silenciosa do que de costume. De facto, é o que nós vemos. O Senhor pede para os apóstolos de ficarem 10 dias no cenáculo fechados, sem contacto praticamente com o exterior, e, como vamos ver, só a guia de Nossa Senhora, que está lá junto com eles, pois dentro desse cenáculo. Eles vão se retirar porque Deus fala no silêncio. E então, o Espírito Santo, em particular, lembremos na Bíblia esse episódio em que Deus não está nem nos trovões, nem no barulho qualquer, mas sim numa brisa fininha, assim que apenas dá para ouvir, e lá está a voz de Deus. Então, nós precisamos de fazer justamente esse período de silêncio. Também um período de oração, para pedir a graça do Espírito Santo. De facto, podemos retomar, já seja a sequência, já seja o himno da festa de Pentecostes, Veni Creator Spiritus, ou Veni Sanctus Spiritus. Esses dois himnos, digamos, em que nós pedimos a vinda do Espírito Santo. Outra devoção que é muito boa é na hora de tércia, ou seja, a hora do Espírito Santo, às 9 da manhã, pois tomar o costume de rezar 7 Aves Marias para pedir os 7 dons do Espírito Santo. Enfim, orações para pedir justamente ao Espírito Santo que venha tomar posse cada vez mais de nós e que seja Ele a guiar a nossa vida espiritual. E também outro modo de atrair o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, como disse, o amor consubstancial do Pai e do Filho, é nós praticarmos mais essa caridade. Caridade com Deus, para começar, mediante a oração, mediante a adoração, mediante a penitência dos nossos pecados, mas também amor, que é o termômetro do amor de Deus, pois amor para com o nosso próximo. De facto, o amor de Deus não pode ir com rancores, não pode ir com ódios, não pode ir com invejas. E então nós temos de ir purificando aquilo
para dar lugar justamente a sentimentos mais cristãos, mais enraizados na caridade. E então, vejamos, lá também todos nós temos, sem dúvida, esforços para fazer no tema da caridade fraterna, no amor do próximo, pois ver que podemos melhorar para deixar esse lugar adequado para o Espírito Santo. Por fim, temos de preparar-nos para acolher as graças do Espírito Santo, porque a gente pode ouvir as inspirações do Espírito Santo. Uma coisa é ouvir, outra coisa é realmente cumprir com aquelas indicações do Espírito Santo. E então, nós temos de estar atentos. Como já disse, o Espírito Santo fala no silêncio, fala muito baixinho. E então nós temos de estar atentos. E atentos e dispostos para seguir as indicações que nos dá o Espírito Santo. Muitas vezes recebemos uma graça. Se fizesses isto, seria mais perfeito. Não está a dizer sequer de pecar ou não pecar, mas algo mais perfeito. Uma inclinação, uma indicação do Espírito Santo que diz, pois deverias, ao invés de responder feio a essa pessoa, mesmo se foste agredida de forma injusta, mas cala e aguenta. Sim, então a gente recebe essa graça, recebe uma vozinha que está a dizer calma, aí que é melhor, aos olhos de Deus, por calar do que defender o teu direito, nesse caso. Sim, então a gente pode ouvir e desprezar e responder feio, como merece o outro, talvez. Mas nós estamos já a aproveitar essas graças do Espírito Santo. Sim, são indicações para vivermos de forma mais virtuosa, mais perfeita e então mais fiel também ao Espírito Santo. E essa fidelidade justamente, outra disposição, que é esperar o Espírito Santo de nós, porque todas aquelas indicações, toda essa atividade dos dons do Espírito Santo são dons justamente que estão feitos para frutificar. Deus não nos dá as suas graças assim, dá de graça, mas Ele espera, em câmbio, pois que nós façamos frutificar aquelas graças. E então os dons do Espírito Santo não escapam a essa regra. Ou seja, que nós temos como recebemos aqueles dons do Espírito Santo, entregar de volta a nossa colheita ao Espírito Santo. E a última disposição que quero ressaltar, que de facto vemos muito na pessoa humana, que na criatura que, além da humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais recebeu o Espírito Santo, que é Nossa Senhora. Vemos essa disposição da humildade. Quando ela está a ser promovida a Mãe de Deus e a esposa mística do Espírito Santo, ela proclama-se a humilde serva de Deus. Nosso Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Se ela que poderia, com toda justiça, proclamar a sua grandeza, não, pelo contrário. Ela, como esposa mística do Espírito Santo, pois faz questão de reconhecer a sua pequenez, assim, a sua nada, e cantar esse Magnificat. O Senhor fez em mim grandes coisas. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, o Espírito de amor, é que fez de Nossa Senhora o que ela é enquanto a sua santidade, enquanto a sua perfeição e o seu crescimento exponencial durante a sua vida toda na graça. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E ela reconhece aquilo. E justamente porque ela não pôs nunca qualquer obstáculo, nem sequer travou no mais mínimo a ação do Espírito Santo, que Nossa Senhora é o que é. E então, como conclusão, pois façamos este retiro nas mãos de Nossa Senhora. Justamente porque os apóstolos estiveram a fazer também 10 dias de retiro só a guia com a presença de Nossa Senhora. E não é por acaso, não é só uma circunstância acidental, sim? É que Deus, que todo prevê, todo calcula, pois calculou que estivesse aí Nossa Senhora, que é a que melhor conhece o Espírito de Deus, a que melhor viveu segundo o Espírito de Deus e que esteve lá para comunicar aquela vida, aquela doutrina também do Espírito Santo aos apóstolos. E então, quem é melhor do que Nossa Senhora para nos preparar às bodas místicas da nossa alma com Deus, justamente através da ação do Espírito Santo. Ela é a esposa mística do Espírito Santo, mas nossas almas também, a imagem delas, estão feitas para viver nessa vida de amor, nessa vida de união com Deus, pela virtude do Espírito Santo. Então, confiemos a Nossa Senhora durante estes 10 dias, já começados, esta semana que nos fica até
o domingo de Pentecostes, que ela nos ajude para dispor as nossas almas para serem receptáculos idóneos, adequados para o Espírito Santo e que nós deixemos guiar justamente pelo sopro suave e forte do Espírito Santo, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.